Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, nessa semana que é a semana 2 do PET volume 6, os exercícios estão trabalhando basicamente envolvendo aí conceitos de prisma, mais especificamente trabalhando como determinar a diagonal de um paralelepípedo reto retangular. Então eu aconselho muito a vocês irem lá assistir a aula do conteúdo explicativo dessa semana, que é a aula sobre prismas, certo? Para vocês compreenderem aí a resolução desses exercícios. Então, sem mais delongas, vamos lá para eles. Então a gente tem uma questão do Enem aqui. Diz o seguinte: um lojista adquiriu novas embalagens para presentes que serão distribuídas a seus clientes. As embalagens foram entregues para serem montadas e têm a forma da figura dada, certo? Então você tem que montar as embalagens, certo? Após montadas, as embalagens formarão um sólido com quantas arestas? Tá, pessoal? Então, pessoal, muitos vão ter, às vezes, a dificuldade aqui, na hora de contar as arestas, eles vão contar arestas repetidas. Porque como é que a gente vai montar a embalagem aqui, pessoal? A gente tem o seguinte, essa face aqui e essa daqui, o que vocês vão ter que fazer com ela? Vocês têm que dobrar elas para cá, certo? Dobrar elas nesse sentido aqui, que é o sentido que vai ser uma das tampas, vamos dizer assim, uma das bases, ok? Então, essa coisa você vai dobrar ela para baixo e essa daqui você vai dobrar ela para cima, certo? Vocês vão notar que para vocês montarem esse sólido, certo? Você vai ter que o quê? Você vai ter que, tipo, como se fosse, você estaria enrolando essas superfícies aqui, certo? Para montar no final, vocês vão ver que o objeto final a ser montado seria o quê? Um prisma de base pentagonal, certo? Vejam que as duas bases desse prisma, desse sólido que você está montando, é um pentágono, e vejam que as superfícies laterais desse sólido são paralelogramas, mais especificamente são retângulos, e portanto então a gente tem aí um prisma, o quê? Um prisma de base pentagonal, ok? Então, veja o seguinte, pessoal, que você não pode ir contando as arestas a partir desse desenho. Você tem que, se você considerar a partir desse desenho que está aqui, você vai ter que considerar, você vai ter que imaginar que certas arestas aqui, elas vão ser comuns a outras. Por exemplo, vejam que essa daqui, pessoal, eu não conto essa daqui para o pentágono e essa daqui para o retângulo, porque elas vão fazer parte da mesma aresta. Da mesma forma, pessoal, quando você dobrar isso daqui para baixo e enrolar, essa aresta vai coincidir com essa daqui vai coincidir com essa daqui vai coincidir com essa, e essa aresta vai coincidir com essa. Da mesma forma, essa daqui, pessoal, quando você dobrar para cima e enrolar aí o seu objeto, a sua embalagem, vejam que você não conta essa aresta para esse retângulo e também para esse aqui. Você consta ela apenas uma vez. Da mesma forma, pessoal, você não pode contar essa daqui e essa daqui como sendo diferentes. Porque essa daqui, quando você dobrar e enrolar, ela vai coincidir com essa. Essa vai coincidir com essa. Essa vai coincidir com essa. E essa vai coincidir com essa. E mais uma coisa, pessoal. Quando você enrolar, você vai ligar esse lado desse retângulo com esse. Portanto, eles vão fazer parte do quê? Do mesmo, da mesma aresta, certo? Então, na verdade, pessoal, vou contar aqui para vocês quantas arestas seriam. Seriam 1, 2, 3, 4, 5, certo? Quando eu conto essas 5 aqui, eu já contei todas essas 5 aqui de cima também, certo? Porque elas fazem parte da mesma aresta. Quando eu conto essas 5 aqui de baixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu estou contando todas essas daqui também, 1, 2, 3, 4, 5, são todas a mesma, certo? Porque elas coincidem quando você dobra elas, ok? E vou contar aqui as laterais, pessoal, que é o que sobrou. 1, 2, 3, 4, 5. Por que que não é 6? Porque quando você for montar a figura, essa aresta aqui vai coincidir com essa. Então, na verdade, são 5 aqui em cima, 5 5 arestas na base de cima, 5 arestas na área lateral do seu prisma e 5 arestas na base do seu prisma, certo? Da sua embalagem. Certo? Então, na verdade, você tem 5, 5, 5. Na verdade, no total, você tem, então, 15 arestas. Corresponde, então, à questão
a alternativa à letra D. Então, pessoal, vejam que essa questão aqui, ela não existe um raciocínio muito elaborado para resolver, um raciocínio matemático mais elaborado para resolver ela. Basicamente, vocês têm que aqui utilizar aí o poder da observação e da abstração, certo? Então, se vocês têm dificuldade de trabalhar aqui, pessoal, tentem montar ela de forma 3D. Tentem imaginar aí um prisma, então, cujas bases são pentagonais. Então, se você vai ter um prisma com a base pentagonal, imagine aí ligando com a base de cima, certo? Aí você não vai ter erro na hora de contar quem que é as arestas desse prisma, ok? Bom, pessoal, então com isso a gente resolveu o número 1, vamos aí resolver a questão número 2. Tá? Outra questão do Enem, está dizendo o seguinte: uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme a figura 1. Então, tem essas cabanas aqui, ok? A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura número 2. Tá? Então, aqui está uma sketchzinha dessa situação, ok? Da cabana. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. Então, até aqui, nada de informação útil. A informação mais útil é essa figura número 2 aqui. Está dizendo o seguinte: a forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na figura 2, ou seja, a forma geométrica que é representada por essa figura 2 aqui, é uma, e daí vários nomes de poliedros para a gente. E a gente tem que determinar qual deles representa essa figura aqui. Pessoal, isso daqui não é um tetraedro. Porque um tetraedro, que já está dizendo, o que significa tetra? Significa 4. O que significa edro? Significa face. Então, seria um poliedro com 4 faces. Vejam que essa figura aqui tem 5 faces, certo? 2 bases, 1, 2, são os triângulos, são as bases desse meu poliedro, certo? E mais quantas faces? Mais 3 faces laterais, ó. 1, 2, 3. Então não pode ser A. Pessoal, um tetraedro é isso daqui. Vejam que o tetraedro não tem nada a ver com isso daqui, ok? Pessoal, pirâmide regular. Pessoal, uma pirâmide, ela não tem duas bases. Ela tem uma ponta, certo? E uma base, uma única base. Vejam que essa situação aqui, esse poliedro, ele tem duas bases, certo? Duas bases, o quê? Congruentes, certo? Ou seja, vejam que, como eu disse para vocês, os triângulos são as bases desse meu poliedro e eles são congruentes porque eles têm a mesma medida, certo? Então, vejam que, como uma pirâmide ela tem apenas uma base, não pode ser isso daqui. Pessoal, uma pirâmide retangular é mais ou menos isso daqui, certo? Então, a gente está considerando aí como a base dessa pirâmide sendo um retângulo. Tá? Aqui está parecendo, de certa forma, um quadrado, mas a gente sabe aí que o quadrado também é um retângulo, ok? Bom, será que é um tronco de pirâmide, pessoal? Pessoal, tronco de pirâmide é isso daqui. Quando você tem uma pirâmide e tira o cume dela, você passa um plano cortando essa pirâmide e tira a parte de cima, a parte de baixo representa um tronco de uma pirâmide. E vejam que é uma pirâmide o quê? Retangular, ou seja, quando você tem um tronco de uma pirâmide retangular, você tem sim duas bases. Mas vejam que essas bases, nesse caso, por ser retangular, elas são bases retangulares, certo? E essa base aqui é menor do que a de baixo. A base de cima é menor do que a de baixo, certo? E vejam que não, aqui eu tenho duas bases e essas bases são o quê? Triangulares e são congruentes. Então, não pode ser a letra C. Pessoal, será que é um prisma quadrangular reto? Pessoal, não, certo? Porque um prisma quadrangular reto, ele tem base o quê? Base como sendo um quadrado, certo? E quadrado não são triângulos, certo? Vejam que a base desse poliedro aqui, desse prisma, é um triângulo, certo? Então, veja que a resposta correta seria a letra E. Essa figura aqui representa um prisma triangular reto, certo? Vejam que aqui as bases desse prisma são triângulos, certo? E ele é reto, e esse prisma ele é reto por quê? Porque a gente tem faces como sendo paralelogramas e as arestas laterais desse prisma, eles são reto
com o plano que contém as bases. Ou seja, essas arestas aqui, as arestas laterais desse meu prisma formam um ângulo de 90 graus com as bases. Vejam que está sendo indicado aí para vocês na figura, certo? Que as arestas laterais formam um ângulo de 90 graus com as bases. Então isso daqui é um prisma triangular, por quê? Pois a base é um triângulo, e é reta, porque as arestas laterais formam com as bases ângulos de 90 graus. Então vejam novamente, pessoal, que você não precisa de nenhum raciocínio matemático mais elaborado para resolver isso daqui. Você precisa saber apenas aí algumas definições aí de sólidos geométricos para poder identificar que tipo de figura é essa. Certo? Mas lógico, se você não saber, você não consegue responder essa questão. Ok? Bom, pessoal, então com isso, nessa videoaula eu resolvi com vocês a questão número 1 e a número 2. Resolvo com vocês as demais questões nas próximas videoaulas. Então vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau!